você ler Harry Potter, esse livro aqui é fichinha para você, né? Meus irmãos, 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a verso 7, faz parte da narrativa da história de Eliseu, o profeta. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos pedir que a luz do teu Espírito nos instrua nessa manhã, manhã de comemoração, manhã de depositar nas tuas mãos a nossa confiança. Somos gratos por todos os anos da história dessa igreja e pedimos que o Senhor lhe dê uma jornada feliz por tantos quantos anos ainda neste lugar ela for bênção como sal e luz na sociedade de Goianésia. Fortalece a fé dos irmãos, enche os seus corações do teu Espírito e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pregar sobre Eliseu é pregar sobre o que significa uma vida ser cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não vive para si mesmo, segundo os ensinamentos das Escrituras, mas vive servindo os outros irmãos. E a vida de Eliseu é um exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós costumamos falar muito sobre ser cheios do Espírito Santo usando o Novo Testamento, as experiências dos apóstolos, o apóstolo Paulo principalmente, mas poucas vezes prestamos atenção em como que há muita ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e o profeta Eliseu é um dos grandes exemplos do que é servir a Deus e ser cheio do Espírito Santo num país onde muitas pessoas estão se afastando de Deus a cada momento. Eu li, pesquisando para essa exposição bíblica, que João veio segundo o espírito de Elias, e que o ministério profético de Eliseu é muito parecido também com o ministério do Senhor Jesus, e que vários milagres de Jesus Cristo são muito semelhantes também aos milagres de Eliseu. Eliseu é conhecido por pedir a Elias que receba porção dobrada do seu espírito. E olhando esse pedido de Eliseu, assim, de forma superficial, nós somos levados a entender que uma vez que Elias fez 9 milagres, Eliseu fez 18, então porção dobrada do espírito de Elias é fazer o dobro dos milagres que Elias havia feito. Todavia, essa é uma maneira equivocada de entender o pedido de Eliseu. Eliseu não está pedindo para ter o dobro do poder. Eliseu está pedindo para que ele seja reconhecido como o verdadeiro sucessor do ministério de Elias em Israel. A expressão porção dobrada, ela aparece em Deuteronômio, quando Moisés está discorrendo a respeito da herança. E então ele diz que o filho mais velho, o primogênito, ele tem direito à porção dobrada da herança. Quando Eliseu pede a Elias que receba porção dobrada do seu espírito, ele está falando da herança profética, que ele seja reconhecido em Israel como o genuíno sucessor de Elias no seu ministério. Você vai se lembrar
quando Elias enfrentou os profetas de Baal e Jezabel disse que ele iria morrer no dia seguinte, a Bíblia nos mostra que Elias se acovardou e entrou numa profunda depressão. Essa depressão fez com que Deus o levasse até o Monte Horebe. Ele teve que caminhar 40 dias para chegar até lá. E aí você percebe que a prescrição de Deus para Elias, quando ele está deprimido, é muito parecida com a prescrição dos psiquiatras modernos. Olha, se você está deprimido, primeiro durma bem. E Deus mandou Elias dormir bastante antes de viajar. Faça uma caminhada. Ele caminhou 40 dias. E faça alguma coisa. Deus deu 3 tarefas para Elias. A primeira tarefa era ungir Jeú, rei de Israel, ele o fez. A segunda tarefa era ungir Eliseu como seu sucessor, E a terceira tarefa era ungir Azael como rei da Síria. Elias ungiu Jeú, Elias chamou e separou Eliseu para andar com ele, mas Elias foi chamado à presença de Deus antes de ungir Azael. Quem vai ungir Azael como rei da Síria é Eliseu, o herdeiro do ministério de Elias. Então, a palavra de Deus mostra que porção dobrada não tem a ver com a capacidade de realizar o dobro de milagres, mas tem a ver com o reconhecimento da parte de Deus e do povo de que Eliseu era aquele que iria prosseguir, continuar, levar adiante o ministério de Elias. E ele vai fazer no poder do Espírito. Quando nós lemos a história do ministério de Jesus, no Evangelho de Lucas, e o ministério público dele começa logo após aquele período de tentação, que ele vai para o deserto e Satanás se aproxima dele para tentá-lo. Ao vencer o período da tentação, a Bíblia diz que Jesus sai do deserto no poder do Espírito. E no poder do Espírito ele faz tudo o que ele tem para fazer. Receber porção dobrada do Espírito é agir no poder do Espírito todas as vezes que Deus lhe dá tarefas. Agora, você lê lá 18 milagres de Eliseu e é tentado achar que ele fazia um milagre todo dia. Não, ele faz 18 milagres em 50 anos. Isso é algo que é preciso enfatizar, porque nós vivemos na época do pentecostalismo que acha que se não tiver um milagre por culto, Deus não abençoou o culto. Isso não é verdade. Todos os profetas bíblicos, eles fazem milagres, e eles fazem milagres durante o seu ministério inteiro. E o ministério de Eliseu durou aproximadamente 50 anos. Você vai encontrar pelo menos a narrativa de um milagre que acontece 10 anos depois de outro. Quando nasce o bebê da sunamita, e então ele morre 10 anos depois. E 10 anos depois é que vai dar a cena essa semana nessa loja. Está assim de igreja que faz isso por aí, e isso não conta com a aprovação de Deus, isso é mundanismo, do mais grosso que você puder encontrar e chamar por aí. Tentar propagar e proclamar os milagres de Deus como se fosse uma propaganda para a igreja crescer, não é o que Deus disse a respeito de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é anunciar Jesus, não as coisas que acontecem dentro da igreja. Agora, Jesus age na vida da igreja, abençoa a igreja, e Eliseu é uma das provas disso. Ele foi profeta por 50 anos. A palavra de Deus diz que o seu chamado acontece ali em 1 Reis 19, 16, e também nos versículos 19 a 21. E aconteceu durante o período do reinado de Acabe, que foi um reinado muito iníquo, cheio de pecados na presença de Deus. Ele foi profeta na metade do reinado de Acabe, todo o reinado de Acasias, o reinado de Jorão, o reinado de Jeú, o reinado de Jeocás, e ainda o reinado de Joás, entre 860 e 810 antes de Cristo. E essa história do azeite da viúva deve ter ocorrido provavelmente durante o reinado de Jorão, que foi rei lá por volta do ano 850 a 840 antes
de Cristo. O que estava acontecendo em Israel naquela época? Era um período de muita instabilidade política. Era grande a apostasia, que é as pessoas deixando de servir a Deus, se afastando de Deus, e essa apostasia ela vai se intensificando cada vez mais. A prosperidade por meio de opressão, por meio de perseguição religiosa, inclusive no meio do povo de Deus. Por outro lado, está crescendo o poder militar e econômico da Síria, que vai se tornando cada vez mais forte em desfavor de Israel, visto que as duas nações estavam constantemente em conflito e em guerra uma com a outra. Isso produz falta de alimentos, aumento nos preços, levando muitas pessoas ao endividamento. E a narrativa que nós acabamos de ler é algo que aconteceu a uma família por causa do seu endividamento. E o patriarca da família não era ninguém mais, ninguém menos do que um seminarista, porque ele era servo dos profetas. O servo dos profetas é o que hoje em dia nós chamamos de seminarista. Essa pessoa que Deus chama e vai ralar 4 anos no seminário para querer ser pastor. E quem conhece a história de seminarista sabe que raramente eles têm dinheiro no bolso, e muitas vezes eles têm dívida para pagar. E aqui nós temos a história de um deles, alguém que era servo dos profetas, que estava aprendendo o ofício do profeta. O profetismo surgiu em Israel porque os sacerdotes não estavam ensinando a lei adequadamente, e eles então surgem a partir de Samuel para chamar o povo ao arrependimento e voltar para a obediência à lei de Deus. A principal característica da mensagem dos profetas não era a previsão de futuro e nem sequer fazer milagres o tempo todo. A principal característica do ministério dos profetas era chamar a atenção do povo de Deus para a sua apostasia e que eles voltassem para honrar, obedecer e servir a Deus, obedecendo à aliança e à lei de Moisés, que era constantemente abandonada por causa de outras questões. Então, essa história tem como pano de fundo essa questão de um país que está vivendo em profunda instabilidade social e econômica. Qualquer parecência com o Brasil não é mera coincidência. O Brasil também vive em instabilidade política. Nós estamos vivendo uma das piores instabilidades políticas da nossa história, com a dificuldade jurídica, inclusive com o Supremo Tribunal Federal desobedecendo às leis na cara dura e com bastante óleo de peroba passado no rosto, e não aparece ninguém para dizer pare com isso. E por causa disso, o risco de que a perseguição religiosa se torne uma prática comum é muito grande, e ela já começou pelas beiradas aí de várias formas que nem sempre nós percebemos, mas estão aí. E essa mulher, então, seu marido morre, ele morre endividado, ela se torna viúva, seus filhos ainda não são adultos o suficiente para sustentar a casa, e por causa das dívidas, o credor se aproxima para escravizá-los. Quando não havia condição de pagar a dívida, o que acontecia geralmente era ver se havia bens. Não havendo bens, levava-se os filhos mais velhos para trabalhar a fim de pagar a dívida. Eles seriam reduzidos à escravidão até que a dívida fosse paga. E aí nós temos uma viúva sem marido, uma dívida para administrar, não tem seus filhos para ajudá-la no trabalho de casa, porque eles estão sendo levados para a escravidão. E aí nós estamos diante daquilo que nós poderíamos chamar de o medonho desamparo da viuvez, que até hoje ainda é assim. Uma mulher viúva sem filhos e sem marido, ela padece de muitas necessidades. E eu gostaria de falar então sobre a providência divina nessa manhã, sobre a questão de o pouco colocado nas mãos de Deus para que Ele cuide de nós. E essa mulher procura a Eliseu, Eliseu fica olhando para o lado e fala assim: o que eu posso fazer? O que você tem em casa? Ela diz: eu tenho uma pequena botija de azeite, eu não tenho nada,
senão uma botija de azeite. E o texto da palavra de Deus vai mostrar para nós que o socorro providente de Deus começa a fluir sempre a partir do pouco que nós temos que é colocado nas suas mãos. Então a mulher, ela é esposa de um discípulo de profeta, ele temia ao Senhor. Há uma coisa interessante sobre a forma como essa mulher apresenta o seu marido. Ela diz: olha, ele era um seminarista, ele era um discípulo de profeta, ele temia ao Senhor, o Senhor sabe disso, mas ele morreu e ele deixou dívidas para a gente pagar. É interessante que ela não fala mal do marido. Esse traste aí não trabalhava, ainda deixou uma dívida para eu pagar e os meninos. Ela não fala assim. Ela diz: olha, o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Ela apresenta o problema da dívida ao profeta, mas ela fala bem do seu marido falecido. Muitas esposas vivem reclamando e falando dos seus maridos, na maioria das vezes, por causa da falta de coisas em casa. O texto também deixa claro que homens de Deus consagrados, porque ele temia o Senhor, também sofrem com dívidas. Dívida não é uma prerrogativa de gente descontrolada não, viu? Dívida acontece com todo mundo que tem que sustentar uma casa. É claro que tem gente que é mais controlado e é mais próspero, mas nem todos são agraciados com prosperidade e tem que fazer o que pode para o dinheiro dar durante o mês. E isso pode gerar dívidas. A Bíblia não condena o ter dívida, a Bíblia condena você ser descontrolado. E aqui não há nada no texto que diz que ele contraiu essa dívida porque ele era um homem descontrolado e dava mau testemunho. Ele temia o Senhor. E temendo ao Senhor e tentando conduzir a sua família numa época de muita dificuldade no país, ele se endividou e morreu antes de saldar a sua dívida. Isso acontece em várias famílias e todas essas causas a gente tem que aprender a buscar a Deus como resposta para nós. Nós não sabemos o motivo da dívida, mas sabemos que a morte do marido a deixou numa situação difícil com os seus 2 filhos, porque os credores estão ali para escravizá-los. Naquela época as dívidas eram pagas assim: entregava-se o patrimônio, depois os animais, depois os filhos iam trabalhar como escravos. As dívidas só eram canceladas no ano do jubileu, ou seja, a cada 50 anos, todo mundo que tinha dívida, essas dívidas deviam ser canceladas. Isso era o que a lei determinava. Isso não quer dizer que era o que o povo fazia a cada 50 anos. Assim como naquela época, hoje em dia também tem muita gente que não respeita as leis. E é porque não respeitam as leis é que tem muita gente endividada aí, em função de exploração, de manipulação diante daqueles a quem eles devem. Os seus filhos poderiam trabalhar alguns meses, mas também poderiam trabalhar a vida inteira por causa de uma dívida. E ela era viúva. E tinha o agravante de que a apostasia é caracterizada pela capacidade das pessoas não obedecerem à lei. Então podia muito bem eles irem trabalhar para pagar a dívida, chegar o ano do jubileu, a gente não sabe quantos anos faltava para o jubileu chegar. Vamos começar com o que você tem. Toda dívida ela começa a ser paga com o que a gente tem, não com o que a gente não tem. E aí, como um profeta poderia resolver os problemas dos outros? Ser cheio do Espírito implica em discernir a orientação de Deus para cada situação. Os milagres de Deus se associam àquilo que temos a oferecer, porque para Deus o pouco é sempre muito, e é sempre suficiente para Ele fazer e agir a favor dos seus. Esse texto nos apresenta uma doutrina muito amada, mas muito pouco conhecida no nosso meio, que é a doutrina da providência. O Deus que nós servimos é o Deus que provê para o sustento do seu povo. A Bíblia diz que quando Deus enviou Moisés para o Egito, ele também não tinha nada, a não ser uma vara de pastor na sua mão. E se você observar a narrativa dos milagres que Moisés faz, todas as vezes que ele faz o milagre, ele está com aquela vara na mão. Deus disse que era para ele usar aquela vara, que era a única coisa que ele tinha na mão quando Deus o vocacionou para servir. Então, o que você
nas suas mãos. E aí ela diz: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Uma botija de azeite não é um vaso de 1,20 m de altura. Uma botija de azeite é um frasco menor que esse copo aqui, ó. Provavelmente do tamanho de um frasco desses perfumes bem pequenos que a sua esposa tem em casa. Coisa assim. A palavra que é traduzida por botija, a palavra bakbok. E essa palavra tem esse nome, e a botija ganhou esse nome exatamente porque quando você enche d'água e vai virar, ela fica bak, 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 bak. Lembra que é aquele barulho, né? Aquela botijazinha que tem um gargalozinho, e aí quando você vira, ela fica bak, bok, bak, bok, bak, bok. Virou o nome da botija em hebraico. Então ela disse: eu não tenho nada a não ser uma bakbok em casa. E a bakbok era um trequinho pequenininho, e o azeite não era vendido assim em grande quantidade. Hoje você vai lá no Sam's Club em Goiânia e compra 2 litros de azeite e paga R$120, né? Mas não é todo mundo que dá conta de ir lá comprar 2 litros de azeite. Dói no bolso comprar 2 litros de azeite. Faz uma forcinha, mexe com o orçamento. Então o azeite também naquela época não era um produto tão simples e barato assim. Era caro, era difícil. E tinha vários tipos de usos diferentes, e todo mundo tinha pelo menos um pouco em casa, e era a última coisa que acabava. O dicionário de Buckland descreve como um vaso de barro na forma cilíndrica, como uma garrafa, uma pequena bilha, onde as pessoas carregavam água e também azeite. Essa é a palavra comum, mas a palavra que é traduzida por botija aqui é ainda uma menor. É a palavra azuk. A bakbok era comum, todo mundo tinha. Mas ela dizia: eu tenho apenas uma azuk, que é o pequenininho. Cai de gota o azeite que está lá dentro. E esse frasco era o azeite que geralmente era usado para unções, quando alguém machucava, então usava o azeite para ungir o machucado e fazer o curativo. O que ela tinha em casa era um frasquinho, não um balde com mais de 20 litros, era um frasquinho com alguns ml de azeite dentro de casa. Então Deus sempre começa com pouco, com muito pouco, a fim de fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus pode usar coisas muito pequenas. Nós é que achamos que Ele tem que usar só coisas grandes. Na maioria das vezes, e os milagres mais conhecidos da Escritura, Deus sempre usa coisas pequenas, mínimas, desprezíveis, menosprezadas por nós, quando nós achamos que algo precisa ser feito. Nós estamos falando aqui então de uma mulher crente, enfrentando uma situação muito difícil e desesperadora, pois ela é uma viúva. Não estamos falando de gente que está com a vida boa e que vive se mexendo em situações humilhantes, se metendo em situações humilhantes só porque não quer oferecer nada para Deus. Os milagres de Deus estão relacionados com necessidades reais, jamais com diversões extraordinárias e exibicionistas de gente que quer lucrar com a fé alheia. Sempre que você vê uma narrativa de milagre na Bíblia, há uma necessidade real, há um problema verdadeiro, e não um gosto particular. Deus faz um milagre na minha vida porque eu quero uma casa que tenha aqueles vitrais de 10.500, 22 mil reais de pendurados na sala. Não é isso. Uma vez uma junta diaconal propôs ao conselho da igreja arrumar a casa de uma irmã, que estava todo mundo doente em casa, porque ela tinha construído a casa, mas não tinha conseguido terminar de colocar o telhado. Ela tinha madeira, ela tinha as telhas, ela não tinha o dinheiro da mão de obra para poder colocar isso em cima do telhado da casa dela. E aí, tudo fazendo estava se deteriorando, porque estava tudo cheio de infiltração na época da chuva. O conselho resolveu acudir e pagou a mão de obra para colocar o telhado em cima da casa. Aí o irmão viu aquilo e se animou. Já que deu o telhado lá para a casa da irmã, o conselho podia colocar o porcelanato na minha casa, né? Não, meus irmãos. A gente trabalha com necessidades reais,
não com gostos particulares, não com o supérfluo ou com o desejo do coração de consumo dos irmãos. Então ela tinha uma necessidade real, ela tinha uma dívida, ela não tinha como pagar, seus filhos iam ser escravizados e ela pede o socorro de Deus. Então, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, eu só tenho um pequeno frasquinho de azeite. Então Eliseu diz: é com isso aí que nós vamos trabalhar. E aí ele dá uma orientação para ela: vá, procura lá com seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Ele já dá o spoiler: vá procurar vasilhas, o máximo que você conseguir. E aí aquela senhora, ela tinha que usar as vasilhas que ela tinha em casa, e ela tinha que sair na vizinhança pedindo vasilha emprestada. Numa época que a cidade ali não é uma cidade como Goiânia, não é Goianésia, que tem aí mais de 50 mil habitantes. Era uma pequena vila que tinha, quem sabe, 300, 400 pessoas morando. Eu preguei numa vila assim, na Bahia, uma vilazinha chamada Bela Sombra. Bela Sombra tem 300 habitantes, 150 são presbiterianos e 150 são assembleanos. É uma igreja de um lado e outra igreja do outro. Uma igreja forte, boa, 300 pessoas. É mais ou menos disso que nós estamos falando. Uma vila pequena, e ela tinha que sair então pedindo para os vizinhos as vazias. Vazias, vasilhas. Vasilhas vazias, não poucas. Isso mostra para nós que o socorro providente de Deus nos alerta e orienta para a plena confiança na intervenção abundante da parte de Deus. Deus vai intervir, mas você tem tarefas a realizar. Peça vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Para nós que vivemos, na maioria dos casos, em apartamentos e quase não conversamos com os nossos vizinhos, eu moro no apartamento tem 10 anos e até hoje eu tenho dúvida qual que é o nome do meu vizinho da porta da frente. A gente vive conversando, mas nunca decora o nome dele. Não é assim naquela época. Ou você conhece o vizinho ou você não conhece o vizinho. Essa tarefa daria para ela muito trabalho, ela tinha que sair de porta em porta. Veja como é importante nós mantermos boas relações com a vizinhança. Eu já fui pastor de uma senhora que ela fazia questão de jogar o lixo dela no quintal do vizinho. E depois ela ia lá na igreja reclamar que o vizinho ficava maltratando ela. Mas por que ela ficava jogando o lixo dela no quintal do vizinho? Não queria ter boas relações com o vizinho. E aí tem pessoas aí que estão sempre brigando com a vizinhança e a vizinhança só fala mal dela. Não seja esse tipo de irmão, porque uma hora Deus vai mandar você pedir coisas para o vizinho e aí você vai entrar numa enrascada. Como que essa mulher tinha que resolver aqui? Nós temos uma situação complicada. Eles estavam devendo muito e Deus manda que peçam muitas vasilhas emprestadas. Será que ela não devia para algum desses vizinhos uma xícara de açúcar, uma colher de sal, uma meia dúzia de laranja, quem sabe uns 4 ovos, por causa da situação em que ela estava? Nós devemos nos colocar no lugar de quem pede e também de quem empresta. E você está lá na sua casa, terminou de almoçar, alguém bate na porta: ô vizinho, dá para você me emprestar a sua panela de pressão de 4,5 litros? Aí você fica pensando assim: uai, o que ele quer com a minha panela? Eu só tenho essa. Se eu emprestar para ele, será que ele vai devolver? Será que vai ter o VV? Vai e vem, vai e volta. Quantas vezes a gente empresta coisas que vão e... A igreja, só pergunta para as irmãs que cuidam da cozinha, as coisas da igreja vão embora e desaparecem. Aí tem conselho aí que já tomou a decisão de que as coisas da igreja não se emprestam. A igreja de Vila Nova é uma dessas. Não se empresta nada da cozinha da igreja, nem para o pastor. Porque tem muitos que levam e não devolvem estragado e não fala que estragou. E essas coisas todas. E lá em casa? Seus filhos que vão buscar uma comidinha lá e vai levando um tupperware, 2 tupperware, 20 tupperware, de repente devolve uma sacola cheia, né? Porque você vai lá buscar. Então, é esse tipo de coisa que essa mulher tinha que lidar. Ela tem que conversar com as pessoas e na conversa com as pessoas ela trazer vasilhas, mais vasilhas, mais vasilhas. Ela pede para um, pede para outro, de repente ela pede para um e esse outro fala: mas ela já me pediu uma... Agora em a mesa está pedindo para você também. O que ela quer com tanta vasilha?
É isso que pode acontecer. Ela precisa pedir emprestado. E pedir emprestado mexe também com a personalidade. Tem gente que é tímida. Nossa, eu ir lá pedir, não quero dar trabalho para ninguém não. Vou pedir emprestado? E se ela não der? Eu vou ficar morrendo de vergonha, não vou pedir para mais ninguém. Na igreja tem gente assim também. Pessoas que têm dificuldade de tarefa que Deus deu para ela, a fim de que Deus possa e vá acudi-la. E assim também, como que é a personalidade de quem eu vou pedir emprestado? Tem gente que não gosta de emprestar. Eu fui colega de um seminarista que ele pedia livro emprestado para todo mundo, mas não emprestava um sequer dele para ninguém. E aí ele me pediu lá uns 4 livros emprestados para fazer um trabalho. Quando eu fui fazer o meu trabalho, eu virei para ele: me empresta o seu livro? Não, eu não empresto meu livro para ninguém. Mas ele pegou 4 meus emprestados, não teve coragem de me emprestar um. Às vezes você vai pedir coisas para as pessoas e você dá com a cara na porta. Ela diz: não, não empresto não. Não sei o que você vai fazer com a minha vasilha, eu tenho ciúme dessa vasilha. É a vasilha que a minha avó me deu, é a vasilha que eu herdei da minha mãe. Essa vasilha é importante, ela é do coração, né? Então, você sabe do que eu estou falando. A gente está aqui amassando barro, mas é só para você perceber a situação que Deus colocou aquela mulher. Ela tem uma necessidade, mas ela tem uma tarefa. Vá buscar vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, não poucas. O máximo que você conseguir trazer para a sua casa. Isso nos ensina que temos de mudar o nosso jeito de agir se quisermos experimentar bênçãos de Deus muitas vezes. Muitas vezes nós não experimentamos bênçãos de Deus por causa de como nós agimos. Com timidez, às vezes fazendo piadinha desnecessária fora de hora, aí as pessoas perdem a boa vontade com a gente, não sabendo conversar, não sabendo pedir, não sabendo a quem procurar primeiro. Mas a tarefa está aí, e você tem que se virar com ela. Se ela pedisse, ela tinha de confiar que Deus iria abrir o coração das pessoas para emprestar. Vizinhos são gente que geralmente sabe o que está acontecendo com a gente na nossa casa. Então, muitas vezes o vizinho sabe, então ele empresta de pronto. Outras vezes ele não sabe, ele fica assim: o que você está querendo? E você tem que aprender a lidar com isso. Mas o mandamento é vasilhas vazias, não poucas. Eliseu deu um spoiler: olha, se você quer muito, então peça muito. Se a dívida é grande, então tem muita coisa para ser cheia aí com esse azeite. E aí ele dá uma orientação a mais. Você vai pegar vasilhas vazias, não poucas, e aí você vai entrar na sua casa, fechar a porta com os seus filhos. Muitos milagres que Deus faz, Ele faz a portas fechadas, embora a gente queira que seja feito a céu aberto. Tem milagres que só Pedro, João e Tiago viram Jesus fazer. Tem milagres que Jesus fez sozinho. Ele curou aquele paralítico de Betesda, ele foi lá, curou e saiu rapidamente. Estava sim de gente doente lá, mas ele só curou um. Ele foi lá, curou e saiu. Não deu nem tempo do pessoal saber o que tinha acontecido ali, mas tinha acontecido um milagre. Deus muitas vezes faz assim. Então, a pergunta é: quantas vasilhas caberia na casa daquela mulher? Ela era esposa de um seminarista. Seminarista não mora em palacete, mora em casa pequena. Naquela época, geralmente, as casas eram um cômodo só, com a parte mais alta, onde ficavam os animais. Dormia todo mundo junto. E aí, ali, ela tem que encher de vasilhas. Será quantas vasilhas? Ficava empiando uma em cima da outra. Pense numa casa pequena, não numa casa grande, onde você está esparramando por todos os cômodos. Não, é algo apertado, pequeno, e ela e mais 2 filhos ali, um monte de vasilha vazia e um frasquinho de azeite, com algumas gotas. Então, a sua fé na palavra de Deus define o seu alcance. Como que ela interpretou esse negócio de
vasilhas vazias, não poucas. Será que ela não saiu assim, 10 vasilhas dá? Será que é 10? Nossa, mas ele disse que não era poucas, então talvez 20? Quem sabe? Vou ver se eu consigo 50. Então ela tinha que ampliar o limite. Quantas vasilhas eu consigo carregar? Quantas vasilhas cabem na minha casa? Às vezes, para entender o que Deus quer fazer, a gente tem que ampliar a nossa visão. A nossa fé depende de como nós enxergamos as instruções que Deus dá para a gente. Como que nós interpretamos? Lembra quando Eliseu vai lá visitar o rei de Israel, que está na iminência de uma luta, e aí ele diz, atire as flechas aí no chão. Aí o rei, que bobagem, vou ficar tirando flecha no chão? Aí ele atira 3. E Eliseu diz, puxa vida, mas você tinha que ter atirado pelo menos 5. Agora, porque você atirou só 3, você vai ter só 3 vitórias. Se você tivesse atirado os 5, você teria vitória completa. Ou seja, ele achou que atirar flechas no chão era uma coisa boba, era humilhante, era bobo. Eu ficar obedecendo uma bobagem dessa. Então a mulher podia pensar, nossa, vasilhas vazias, que bobagem. O que Deus vai fazer? Nem sei, nem imagino. Não, o pastor Jeremias Pereira, ele diz que a nossa fé, ou ele diz assim, a sua fé na palavra de Deus define o seu alcance. O que você crê sobre o que o Deus fiel lhe diz é que vai transformar a sua história. O quanto você confia na palavra de Deus, o quanto você crê que ela vai funcionar na sua vida. Então fecha a porta com seus filhos lá dentro, e aí o milagre acontece no secreto do lar, perante os olhos de apenas 3 pessoas, os 3 que precisavam do milagre. A instrução é parecida com a orientação de Jesus a respeito da oração. Entra no quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o seu pai em secreto vai te recompensar. Eu me lembro quando eu era pastor em Aparecida, eu estava andando na rua para fazer visitas, eu passei em frente à casa pastoral de uma igreja, e lá tinha uma mulher orando. Ela entrou no quarto, ela fechou a porta e ela berrou a oração dela para a rua inteira escutar. E lá na oração dela, ela orou pelos pecados da igreja inteira. Uma vez eu fui visitar minha filha, e no apartamento de cima estava tendo uma reunião de oração, um grupo familiar. E tinha uma pessoa orando, e a pessoa estava lá orando os pecados de todos os membros da família. Senhor, tem misericórdia do meu cunhado, porque ele é um adulto, não sei o que lá mais, berrando a oração para o prédio inteiro escutar. Fecha a porta. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Não adianta fechar a porta e berrar. Fecha a porta e faz do jeito que Deus enviou. Dentro do quarto, fechada a porta. É ali que se travam as verdadeiras batalhas da fé, da esperança, da graça que não falha, porque a graça de Deus jamais acaba. E aí ela tinha uma outra tarefa: despeja o azeite nas vasilhas. Não, mas são as gotinhas. Despeja o azeite nas vasilhas. E ela vai lá e começa a despejar, e enche uma, e enche 2, e enche 10, enche, vai enchendo. Ela vai gostando do negócio, põe mais uma, põe mais uma, põe mais uma, põe mais uma. E aí de repente, põe mais uma, e o filho, não tem mais não, acabou. E na hora que ele fala acabou, o azeite para. É assim que Deus faz seus milagres. Deus não faz esbanjamento, Ele faz na medida certa. A providência de Deus é precisa. Ela é do jeito que Ele manda, ela é do jeito que Ele faz. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas. E ela então começa, vasilhas maiores, vasilhas menores, vasilhas compridas, vasilhas longas, vasilhas quadradas, vasilhas redondas. O azeite vai enchendo todas elas. As coisas loucas, fracas e pequenas são os instrumentos de Deus para fazer os seus milagres mais espetaculares. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 1. Ele pega as coisas loucas do mundo e envergonha as coisas grandes do mundo. Ele criou o universo a partir do nada. Você sabia disso? O que ele poderá fazer com um pequeno frasco de azeite, se ele criou o universo inteiro do nada? Ouro, prata, bronze,
safiras, rubis, ônix, ferro. Ele criou todas essas coisas. O que ele vai fazer com um frasco de azeite? Então eles encheram todas as vasilhas e o azeite parou. A providência divina, ela é precisa e ela é suficiente. Alguns comentaristas afirmam que o azeite parou porque faltou fé. Olha que burrice de comentário. Aí o azeite parou porque não pediu vasilha suficiente. Não, ela pediu o máximo que ela conseguiu. Então, na hora que acabou a vasilha, acabou o milagre, não acabou a fé. É uma idiotice comentar o texto dessa forma. Não é porque faltou fé que o azeite parou, é porque já tinha chegado na medida certa, suficiente. Daqui a pouco você vai entender por quê. A instrução é que ela pedisse o máximo de vasilhas que eles pudessem conseguir, e foi isso que eles fizeram. O azeite parou porque já tinha alcançado a quantidade suficiente para suprir as suas necessidades. Não existem desperdícios nos milagres de Deus. Na multiplicação dos pães também houve sobra, mas não houve desperdício. Veja mais adiante que, ao apurar o valor da venda do azeite, eles teriam uma boa sobra para viverem o resto da vida com o que eles ainda tinham para vender, depois de pagar a dívida. Para eles conseguirem um valor suficiente para pagarem a dívida e ainda viverem do resto, então teria de ter tido muito azeite recolhido naquelas vasilhas. O azeite é caro, mas é um preço finito. Ele vai até certo ponto. Em terceiro e último lugar, a mulher viu aquele monte de azeite dentro de casa. Ela falou: o que eu vou fazer com esse monte de azeite? Tem uma dívida para pagar. Aí ela foi conversar com Eliseu. Minha casa lá está parecendo um tonel de azeite lá, não tem mais nada lá dentro. Então ele diz: vai e vende. Ao vender, pague a sua dívida. E do que sobrar, viva do resto. A mulher começou aqui a narrativa com um problema de uma dívida impagável e terminou o milagre com a aposentadoria para o resto da vida. É azeite divino, né? O socorro providente de Deus supre com sobra todas as nossas necessidades, sem desperdício. Vai. A mulher voltou a Eliseu para informar o que aconteceu, e Eliseu orientou a fazer o óbvio, vendo o azeite. Ela tinha mais uma segunda tarefa. Você tem uma necessidade, você tem uma da aflição, da confusão em que nós estamos, parece que não sabemos o que fazer. Nossa maior dificuldade em sermos bênçãos uns para os outros é que sempre que nós estamos procurando o extraordinário, enquanto que é o óbvio que vai resolver a situação. O extraordinário já foi feito. Ela não tinha nada, agora ela tem uma casa abarrotada de azeite. O que se faz com azeite? Não é? Venda o azeite. A gente paga R$15 por um vidro de 500 ml, dependendo da marca. Hoje em dia você paga R$27,90 dos mais baratos. Tem azeite aí, R$35, R$37. E se for aqueles importados, então vai até R$100, 500 ml. É caro. Então dá para você fazer um bom dinheiro vendendo azeite. Só que você tem que aprender a comercializá-lo. E aí vem outra dificuldade: ela não mora em Goiânia, ela mora numa vilazinha que tem lá 150, 300 pessoas. Ela tem que... Esses que emprestou a vasilha para ela, agora ela tem que chegar: sua vasilha está aqui, mas tem azeite, você quer comprar? Né? Eu devolvo a vasilha, mas você compra o azeite que está dentro? E aí ela tem que negociar o azeite. O que se faz com o azeite? Havia pelo menos 5 usos do azeite naquela época. Primeiro, o azeite é comida. Uma boa salada com azeite é uma delícia. Compra o meu azeite aí para você fazer salada em casa. O azeite era medicina. O azeite era utilizado para ungir os machucados quando alguém tinha algum machucado. Então, era remédio. Você compra o meu azeite para você cuidar aí dos seus ferimentos aí. É o metiolate cristão aí, ó. Azeite também era usado para fazer perfume. Faz aí uma misturazinha aí,
um unguento, a sua esposa vai ficar mais cheirosa. Compra o meu azeite. O azeite também era usado para iluminação. Colocava dentro da vasilha, colocava fogo, iluminava a casa. Sua casa está sem luz, você não pagou a Celg. Compra o meu azeite aí, vai dar certo. E por último, o azeite tinha uso religioso. Era usado para fazer o óleo da unção, por exemplo. Ela podia até vender para Eliseu usar lá no seminário, né? Então, ela tinha 5 coisas que ela podia fazer com aquele azeite, e ela tinha que correr atrás. E vendo o azeite, paga a sua dívida e viva do resto. Deus atendeu. Deus providenciou a quantidade necessária para o pagamento da dívida e da aposentadoria para a família. Aqueles meninos agora não iam ter que trabalhar como escravos, eles iam ter que trabalhar como vendedores de azeite, companhia limitada. Mas eles que deveriam administrar a bênção. A bênção estava lá, o auxílio de Deus veio. Agora você deve administrar o para a glória de Deus. Paga a tua dívida. Esse era o objetivo do pedido e era também o objetivo do milagre. Muitas pessoas cantam e oram pedindo milagres para Deus a fim de esbanjarem nos seus prazeres, não para suprirem necessidades reais. Tiago, capítulo 4, versículo 2, versículo 3, nos repreende quanto aos propósitos dos nossos pedidos de oração a Deus. Ele diz que nós pedimos mal e que pedimos para esbanjar em prazeres, a fim de ganhar a aprovação do mundo e não a aprovação de Deus. Quando você pede coisas para Deus, você está pedindo para quê? Para mostrar que você é um bom crente, uma boa crente? Ou para colocar a sua vida a serviço do Pai? Para que você precisa desse milagre? Para que você precisa desse emprego, daquele curso, daquele concurso? É para servir a Deus? Quantas vezes a gente passa em concurso e a gente faz tudo com o que a gente ganhou ao passar o concurso, menos servir a Deus? É comum as pessoas virem na reunião de oração e falarem assim: me ajuda a conseguir tal emprego. Consegue o tal emprego, nem o dízimo entrega. E quer que Deus abençoe? Eu fui pastor de uma moça que um dia veio para a reunião de oração e disse: olha, eu sou candidato à secretária municipal de educação. Peça para que eu ganhe essa vaga, porque o meu salário vai dobrar. E ela ganhou a vaga. E o salário dela triplicou. Mas aí, quem já trabalhou na Secretaria de Educação sabe que tem festivais, concursos, viagens. Depois desses festivais, desses concursos, dessas viagens, tem festas. Muitas vezes banhada com viagens que ela fazia para a prefeitura. Parou de frequentar a igreja. E um dia ela foi encontrada bêbada, caída, num dos bares da cidade. Foram os diáconos que foram lá buscá-la. E eu fui visitá-la lá no gabinete dela. O que aconteceu? Você não pediu essa bênção para Deus? Por que você está assim agora? E ela disse: pastor, não estava preparada para a bênção de Deus. Ela não usou a bênção de Deus para servir a Deus. Ela usou a bênção de Deus para si mesma. Então, lembre-se disso quando você vier a Deus pedir coisas, pedir bênçãos, pedir projetos. Muitas vezes Deus nos abençoa e nos ouve, mas Ele espera a resposta. Ele espera a consagração de volta. Uma igreja que eu pastoreei tinha um senhor que, naquela época do celular, ele fazia capinha de celular. Eu lembro que quando eu comprei uma capinha de celular, ele disse: pode jogar isso fora, esse trem é feio demais aí na sua cintura. Mas todo mundo comprava aquele negócio de capinha de celular para pendurar no cinto, né, o celular. E ele começou a ganhar dinheiro com aquilo. E aí ele descobriu que o Sebrae dava curso e ensinava como exportar para a França as capinhas de celular dele. Aí ele fez o curso, entrou em negociação e começou a exportar para a França as capinhas de celular feitas em Goiás. E aí a coisa desenvolveu tão bem que ele precisou ir para Paris. Foi para Paris
participar de um congresso sobre venda de capinha de celular lá em Paris. E ampliou o seu negócio. Daí ele passou a ter que ir para a França constantemente. Enriqueceu. E nessas idas e vindas da França, ele esqueceu que havia um Deus, que ele servia, que abençoava o trabalho dele. Deixou de ser dizimista, deixou de frequentar a igreja, afastou-se do evangelho. Para que você pede bênçãos para Deus? Para servir a Deus ou para ficar rico? Eu evangelizei uma pessoa uma vez, ele chegou para mim: pastor, pode parar. Eu sei que tem Deus, eu sei que tem igreja, mas eu quero ganhar dinheiro. Cada vez que eu passo em frente à loja dele, ela está maior. Mas ele não aparece na igreja. E aí eu lembro de Lucas: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado? Você vai dar para quem? Você vai fazer igual aquele ricão lá de Londres, que não tinha para quem dar a Ferrari vermelha dele e mandou sepultar junto com ele? Foi enterrado sentado na Ferrari, concretaram a Ferrari para ninguém violar o túmulo e roubar a Ferrari dele. Até parece que na ressurreição aquela Ferrari vai sair andando, né? Deixa eu terminar. Primeiro, aprenda a levar todas as suas aflições a Deus sem murmurações. A esposa chegou lá dizendo que o marido morreu, mas ela não falou isso aqui de mal dele. Ela diz: ele era teu servo, ele era fiel, mas ele tinha dívidas, e agora eu tenho essa necessidade. Quantas vezes a gente pede coisas para Deus reclamando, murmurando, xingando a vida? Instruções de Deus e procure segui-las à risca. Ela não poderia fazer adaptações como Saul fez. Deus diz: vai lá e acaba com os amalequitas. Ele traz as ovelhas, ele traz o rei, quer fazer um louvorzão para Deus. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se a gente obedece ou desobedece. Nós estamos trabalhando um livro sobre santidade na nossa igreja, A Busca pela Santidade, do Dr. Jerry Bridges. E uma das coisas muito interessantes naquele livro é que ele diz que o nosso grande erro no que diz respeito à santidade é que a gente sempre se concentra na vitória. Senhor, me dá a vitória, vitória isso, vitória aquilo, vitória desse jeito. E ele diz que a Bíblia sempre se concentra na obediência. Se você obedece, você vence. Se você busca a vitória, você desobedece. Nós colocamos o foco no lugar errado, nós colocamos o foco na festa, enquanto Deus coloca o foco na obediência. A gente quer aparecer, Deus quer que a gente obedece. E para experimentar o seu milagre pessoal, é necessário ouvir a palavra de Deus, que faz toda a diferença. Busque vasilhas vazias, não poucas. Entra na sua casa, fecha a porta, despeje o azeite, siga as instruções de Deus. Às vezes a gente faz, a gente torce a palavra, a gente adapta a palavra à nossa vontade. Não, nós temos que adaptar a nossa vontade à palavra do Senhor. E mais terceiro lugar, aprenda que os milagres de Deus só fazem sentido se suprirem necessidades verdadeiras. Deus nos dá milagres quando a gente precisa, não é quando a gente quer, é quando a gente precisa. Então, avalie quais são as suas verdadeiras necessidades, e você só vai descobri-las à luz do que a palavra de Deus ensina. Às vezes nós estamos pedindo coisas que nós não precisamos, e deixando de pedir as coisas que nós precisamos. Quarto, e esse é o último, aprenda a depender de Deus e do suprimento de Deus. Viva pela fé. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos em pedir. A gente sabe de qual é esse versículo, Efésios capítulo 3, ali, de 14 a 21. Aquele texto, ele é fantástico, porque Deus é capaz de nos dar mais do que a gente pede ou até
pensa em pedir. Deus é bom. E às vezes Ele dá coisas que a gente nem estava pensando em pedir. Um dia eu estava lá em casa, 30 anos atrás. Nossa, estava com vontade de comer um doce. Mas não tinha dinheiro para comprar doce. Só pensei. Passou 5 minutos, chegou uma irmã, tocou a campainha. Pastor, eu fiz esse monte de doce lá em casa, não vou comer isso tudo, só quer um pouco. Deus é capaz de nos dar mais do que a gente pede ou do que a gente pensa em pedir. E Ele nos dá presentes de bondade. Deus é bom. Se você pede um ovo, Ele não te dá um escorpião, Ele te dá o doce do ovo lá completo para você. Deus é bom. Então, quando a gente tem necessidades e procura a graça de Deus, procura o socorro de Deus, é sempre bom se lembrar que você está procurando o Deus que é bom. Deus é bondoso. Ele gosta de abençoar o seu povo. Então, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é gracioso. Ele gosta de abençoar. Ele gosta de perdoar pecados. Ele tem prazer nisso. Ele fica feliz quando, arrependidos, nós buscamos o seu perdão. Ele gosta de saber que nós confiamos nele, que nós contamos com a ajuda dele. Por isso, então, aprenda a depender de Deus pelo resto da sua vida. Tem muitas pessoas que não dependem de Deus, elas procuram depender do seu dinheiro, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua beleza, da sua força física. Mas elas têm dificuldade de depender de Deus. Vamos orar?